Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, é sempre importante a gente lembrar vocês de compartilhar, curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, ficar sempre por dentro. Bom, meus amigos, enquanto o Felipe escreve ali o Velho Testamento, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Não, e até porque, meu amigo, eu já fiquei conhecido em Brasília por fazer testamento cerrado, né? É o único, você vai ter, é o único. Então eu estou escrevendo aqui exatamente porque amanhã tem um, inclusive. Amanhã tem. João Henrique, qual que é o caso prático de hoje, meu amigo? Pois é, recentemente a gente viu uma notícia aí que o ministro Luiz Roberto Barroso tem uma ideia, né, um projeto, basicamente, digamos assim, de tirar o oficialismo das provas judiciais. Basicamente o que é isso? É facilitar com que as provas processuais, né, sejam produzidas de uma maneira mais simples, sem estar principalmente na presença de um juiz. Perfeito. Né? Seria desburocratizar a produção de provas processuais. Exatamente. Então, nosso tema de hoje é a desburocratização das provas judiciais. Então, meus amigos, esse tema é bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de receber, acho que foi você que me mandou, né, João? Um artigo no qual o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, faz uma proposta muito interessante, que é permitir que as provas utilizadas no processo não necessariamente tenham que ser produzidas na presença do juiz. Ele chamou isso de tirar o oficialismo da prova. E isso, por incrível que pareça, já é uma realidade. Eu, particularmente, assisto a um seriado que trata de um escritório de advocacia situado em Nova York, e lá é muito interessante, porque eles ligam uma câmera e sentam à mesa o advogado do autor, o advogado do réu e as partes, e aquela filmagem ela é levada em conta para fins de prova. Que legal. Então, no próprio escritório do advogado, isso é produzido e tem eficácia legal, probatória. Né? E aqui no Brasil, não. Aqui a gente ainda tem aquela cultura de que não, o depoimento tem que ser prestado perante a autoridade judicial para evitar coação, para evitar induzimento e tal, né? É o rito, né, Virgílio? Você tem um rito a ser seguido, né? Só que isso engessa. Exatamente. Faz com que o processo trave, né? Exato, porque você vai depender ali do calendário do juiz, da designação da audiência, algo que melhorou muito agora com as audiências virtuais, né? Através da videoconferência, mas que ainda assim exigem ali a presença de um magistrado, a presença de um secretário de audiência, a presença das partes. Então isso tudo atravanca muito o processo. E a proposta defendida pelo ministro é exatamente você retirar essa questão do judiciário em si, levar para outro foro, que seria o foro extrajudicial, a exemplo de várias coisas que nós vamos falar aqui hoje, né, para permitir que, por exemplo, um depoimento seja prestado perante um notário público, né, e passível de perícia, se for o caso, e depois submetido ao magistrado. Depois de pronto, esse depoimento vai dirigido ao magistrado que, com base nessas provas coletadas, vai proferir a sentença. E é importante a gente falar, né, Virgílio, que assim, a proposta dele é fazer uma ampliação disso, né? E poucos colegas advogados sabem, mas que isso hoje já acontece, né? Já tem mecanismos legais para que seja feita essa produção de prova, né? Seja na oitiva de uma testemunha, seja num depoimento de alguém, enfim, especificamente há mecanismos jurídicos, né, e atos extrajudiciais, principalmente, que podem ser praticados para que o advogado tenha a formação da prova de maneira mais facilitada. Né? E você tira também o ônus do próprio Estado, né? Ou seja, você está tirando do tribunal, assim, como te disse, embora você tenha que, enfim, tudo seja oficial, você demanda recursos para isso. Com certeza. Né? E você realmente tirar essa responsabilidade, esse peso do Estado em ter que fazer isso e transferir isso para um particular, por exemplo, realmente você está facilitando, né, até a própria vida do judiciário e a vida das partes, porque você está ali, é rápido, né, é dinâmico. Felipe, eu me lembro, só para vocês terem uma ideia, né, quando eu era servidor do Tribunal de Justiça, eu trabalhava na 3ª Vara Criminal de Brasília. Naquela ocasião, eu cansei de ver comboio de viaturas trazendo os presos para interrogatório. Mas era assim um aparato de segurança absurdo, que muitas vezes, dependendo da periculosidade do preso, exigia um helicóptero que vinha por cima dos camburões para poder trazer aqueles detentos
para prestarem depoimentos que muitas vezes duravam 15 minutos. Exato. Olha o ônus do Estado. Custo terrível. Exatamente. Terrível. E é fácil a gente imaginar que um processo onde tem 2, 3 testemunhas, ele se resolve rapidamente. Mas imagine um processo criminal, por exemplo, que você tem uma organização criminosa com muitas pessoas a serem ouvidas, né? É uma teia muito complexa. Então são processos que vão demorar anos só de oitiva de testemunhas, né? Isso é um processo criminal, né? Agora Exatamente. imagine um processo cívil. Imagine um processo que esteja discutindo, por exemplo, a posse de uma fazenda, onde você tem que ouvir os confrontantes, os copossuidores e tal. É uma loucura você imaginar que toda essa gama de pessoas deve comparecer ao fórum para, na frente do juiz, prestar suas declarações, né? Cada qual na sua vez, cada qual na sua hora. Imagine, né? E aí um não comparece, o juiz vai ter que determinar a condução coercitiva, enfim. É um custo, como o Felipe bem colocou, é um ônus que o Estado suporta. Na nossa opinião aqui, concordando com o eminente ministro Barroso, é totalmente desnecessário, porque hoje você já tem, como o João tocou no assunto aqui, a gente já tem mecanismos que Exato. funcionam e funcionam muito bem. Nós já falamos, por exemplo, da ata notarial aqui, Exato. que é um instrumento por meio do qual o tabelião ou o escrevente autorizado atesta um fato, com presunção de veracidade. Não é isso? Então, por exemplo, no exemplo que você trouxe aí do seriado americano, aqui no Brasil é bem possível, né, que você faça exatamente a mesma coisa, através de uma ata notarial. Então imagine que 2 advogados da partes contrárias decidem ouvir uma testemunha e colocar isso numa escritura pública. Olha, nós vamos ao cartório, vamos gravar essa oitiva dessa testemunha, você fará perguntas, eu farei perguntas, nós vamos pedir para que o tabelião faça a degravação disso, coloque numa ata notarial e leve ao juiz, né? Perfeito. Comprovando que, olha, a testemunha disse isso. E nada impede também que o próprio juiz ou a juíza peça também para que a testemunha, se ele tiver alguma dúvida ou alguma outra pergunta que ele deva fazer, Exato. nada vai impedir que ele o faça. Mas você antecipar essa situação, sem dúvida nenhuma, você antecipa muitas questões no processo. E algo muito importante, né, Felipe, é que você fazendo isso de forma rápida também, você guarda a veracidade dos fatos de forma muito mais rápida. Então imagine, colocando em exemplo prático, imagine que uma testemunha vai ser ouvida num processo 3 anos depois que o fato ocorreu. Ela às vezes já nem lembra mais dos detalhes, ou os detalhes já estão deturpados porque ouviu uma pessoa aqui ou outra sobre aquele caso. Exato. Quando você tem o fato e 15 dias, 20 dias depois você leva ela no cartório e ela presta uma declaração sobre aquele fato, aquela declaração traz elementos com certeza que vão ser utilizados no processo de forma muito mais simples, muito mais clara e muito mais detalhada do que Muito se ela bem fosse colocado. ouvida 3 anos depois sobre aquela Muito situação bem Uma colocado. espécie específica. de antecipação do depoimento. Exatamente. Muito Isso bem já colocado. é uma realidade, isso já pode ser feito, né? Imagine outro caso aqui, um acordo que vai ser celebrado entre as partes que estão litigando ali. Então você comparece a um cartório, faz uma escritura pública de transação, Exato. né? Por meio da qual serão previstas todas as condições daquele acordo, todas as nuances daquele acordo, e isso é simplesmente submetido a um magistrado que vai ter a tranquilidade de saber que aquilo foi feito diante de um oficial público, Sim. né? E ele simplesmente vai homologar. Então é muito interessante esse tipo de medida, né? Porque você desafoga o judiciário, coisa que já vem acontecendo paulatinamente em relação, por exemplo, ao divórcio, ao inventário, à mediação, que é outro assunto também que está em vias de ser regulamentado de vez aqui no Brasil, né? Os cartórios poderão fazer mediação em breve. Felipe, inclusive, fez o curso, né, Felipe? Fiz o curso e é muito bacana. Eu volto a dizer, a advocacia humanizada ela tem que ser preservada para todos os advogados. Porque eu falo, a mediação, assim, falando pela situação bem prática, é óbvio que alguma parte vai ter que ceder em algum ponto e a outra parte também vai ter que ceder em algum ponto. Né? Ninguém vai sair ganhando, digamos assim. Mas é quando as partes têm a sincera oportunidade de conversar, de estabelecer uma conexão. Então a mediação, volto a dizer, é extremamente importante para todos os advogados. Quem realmente ainda não teve a oportunidade de procurar, saber o que é uma advocacia humanizada, saber o que é uma mediação, uma conciliação,
procure, porque realmente você vai ver ali, pelo menos seus honorários advocatícios mais rápido. Né? Sem dúvida. Não, e a gente observa, né, Felipe, assim, muitos casos que vão para o judiciário simplesmente porque o advogado escuta a versão do cliente, ele trouxe o caso dele, e ele entra com a ação e ponto, e acabou. E às vezes senta aqui, vem cá, réu. Vamos conversar antes de eu entrar com a ação? Será que não vai resolver? E resolve, às vezes, você chega num consenso, chega num acordo, leva a proposta para um, leva a proposta para outro, bota isso numa escritura pública de transação e pronto, está resolvido o problema, né? Eu lembro de um caso apenas, só para que a gente não pode entrar no mérito, né? Porque todas as audiências, ela tem alguns requisitos, né? E um deles é a confidencialidade, mas assim, eu me lembro de um caso, por exemplo, que a parte só queria um pedido de desculpas. Veja bem, ele pedia diversas situações, perdas e danos, dano patrimonial, e no final mesmo o que ele queria era um pedido de desculpas. Foi feito o pedido de desculpas e tudo se resolveu. Ou seja, não precisou nem levar isso adiante para o judiciário. Eu tive o privilégio de assessorar um desembargador, um dos homens mais admiráveis que eu conheci nesta vida, e que eu tenho muita saudade da época em que a gente convivia, e ele falava o seguinte: o processo é instrumento de paz. Ele falava: Virgílio, quando um processo termina, a paz volta a viger, né? E de fato é. Nesse caso, Felipe, que você narrou agora, um pedido de desculpas pôs fim a uma contenda, a uma briga, né? Exato. Em outros casos, é preciso que o juiz decida, porque as partes não chegam a um acordo. Mas ainda assim a decisão traz paz. Exato. Quem perdeu vai ter que aceitar a derrota, quem ganhou vai aceitar a vitória e eles vão seguir em frente. Então vejam a importância de você criar mecanismos que permitam que as partes evitem o litígio, né? Que elas possam alcançar essa paz almejada antes, com maior brevidade, com maior celeridade, né? Que bom seria e será ainda quando os advogados descobrirem todas as ferramentas que estão disponíveis para eles hoje, né? Eles não precisam esperar. Exatamente. Você falou agora tudo, porque não precisa esperar. As ferramentas já existem. Já existem. Por exemplo, você pode buscar qualquer cartório de notas de sua confiança, um tabelião de sua confiança e já formalizar esses atos, seja por meio de uma ata notarial, de uma antecipação por meio de uma escritura pública declaratória, ou até a escritura pública de transação, onde as partes vão acordar, pegar esse acordo, assistidos pelos próprios advogados e levar para a homologação judicial. Olha que coisa linda. Não, e é interessante, né? Porque a função do notário é sempre essa, né? Formalizar juridicamente a vontade das partes e evitar o conflito. Exato. Né? A gente tem que dar segurança jurídica, a gente não entra no mérito, a gente formaliza o que as partes querem ser formalizado. Agora, vejam, o testamento, por exemplo, é um instrumento de paz. Exato. O testamento vai regular como se dará a herança. Muitas vezes, quantas vezes nós já vimos, né? Um pai, uma mãe, querendo prevenir a briga dos filhos. Não, eu já quero deixar aqui estabelecido o que vai ficar para quem, para que não haja disputa entre eles e tal. Recentemente eu li um testamento que eu me emocionei. A pessoa citava o porquê que ela estava beneficiando uma filha mais do que a outra. Sim. Entendeu? E ela dizia, olha, essa filha vai ficar com mais patrimônio porque ela cuidou de mim na velhice, porque ela me mantém financeiramente. Eu não tenho recursos para me manter, faço tratamentos médicos caríssimos e essa filha cuidou de mim. Então eu quero dar em retribuição uma parcela maior do meu patrimônio para ela. Veja que bacana, veja que documento esclarecedor quando for aberto. Óbvio que pode desagradar a outra filha, mas foi feita a vontade daquela pessoa e foi pacificada a relação patrimonial daquela família. Sem sombra de dúvida. Então é isso. Eu quero, inclusive, agradecer ao ministro Barroso, que é nosso cliente lá no cartório, né? Sim. Muito educado sempre, muito cortês conosco. E dizer que essa ideia dele, na nossa concepção aqui, é genial. E tem que ser levada à frente mesmo. Acho que é por aí. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Hoje tratamos do tema desburocratização das provas judiciais. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro.